No coração do deserto, onde o sol parece nunca dormir, ergueu-se um império tão vasto que seus limites se confundiam com o horizonte. Um império de ouro e de sangue. Seu nome ecoaria pelos séculos. Xerxes, o rei dos reis. O homem que acreditou ser um deus. Mas quem foi realmente Xerxes? Um visionário que buscou unir o mundo sob uma única bandeira? Ou um tirano cego pela ambição e pela sede de poder? Essa é a história de um homem que herdou o maior império que o mundo já conhecera e o conduziu à beira da ruína. Muito antes de Xerxes nascer, seu pai, Dário, o Grande, já havia moldado a terra com mãos de ferro. Sob o reinado de Dário, o Império Aquemênida se estendia do Egito às fronteiras da Índia. Um colosso de cultura, comércio e conquista. Mas a grandeza tem um preço. E Dário sabia que para manter o poder era preciso controlar não apenas terras, mas corações. Ele construiu estradas reais que cruzavam desertos e montanhas, conectando povos e exércitos. Ergueu Persépolis, a joia do império, um monumento não apenas à glória dos deuses, mas à imortalidade do nome Dário. Lá, entre colunas gigantescas e relevos esculpidos com precisão divina, nasceria o herdeiro destinado a governar tudo o que o sol tocava. O nome desse herdeiro era Xerxes. Xerxes não era o primogênito. Entre os muitos filhos de Dário, ele não era o mais velho, mas era o mais preparado. Sua mãe, Atossa, filha do lendário Ciro, o Grande, carregava sangue divino, e foi ela quem convenceu Dário de que apenas Xerxes tinha o destino dos reis em suas veias. Desde jovem, Xerxes foi moldado não para ser um homem, mas para ser um símbolo. Estudava a arte da guerra, a política, as leis de Zoroastro. Seus tutores lhe diziam: "Você não é apenas um príncipe, Xerxes. Você é a vontade de Ahura Mazda na terra." Mas dentro do jovem herdeiro crescia algo que ninguém via, uma chama de orgulho, alimentada pelo peso de um nome que jamais poderia ser menor do que o de seu pai. E quando Dário adoeceu, o império inteiro prendeu a respiração. No ano de 486 a.C., Dário, o conquistador do mundo, sucumbiu à idade e ao fardo do poder. O império chorou, mas também temeu. Quem seria capaz de carregar o trono dos deuses? No silêncio das torres de Persépolis, Xerxes se ajoelhou diante do corpo do pai e jurou, diante de todos os nobres, generais e sacerdotes, que continuaria sua obra. Mas não apenas isso. Ele prometeu ir além. Prometeu subjugar a Grécia, a terra dos homens livres. Prometeu que os nomes de Esparta e Atenas seriam apagados para sempre da história. Foi ali, naquele juramento, que nasceu o Império de Sangue. A coroação de Xerxes foi um espetáculo jamais visto. Milhares de soldados formavam fileiras sob o sol inclemente. Bandeiras tremulavam. Elefantes adornados, incenso queimando em altares de ouro. Quando o jovem rei ergueu o cetro, o povo gritou: "Xaiarxa, rei dos reis." Mas no olhar de Xerxes havia algo além da glória. Havia sombra. Pois ele sabia que um império tão vasto não se mantém apenas com fé, mas com medo. E assim começou o reinado do homem que acreditava ter nascido para ser eterno. Todo novo rei herda inimigos. E Xerxes sabia que sua ascensão não agradara a todos. Governadores rebeldes, generais leais a Dário, sacerdotes que questionavam o jovem monarca, todos se tornaram suspeitos. Em pouco tempo, as masmorras de Susa se encheram, e o nome de Xerxes começou a inspirar mais temor do que respeito. Os cronistas da época registram que ele mandou executar dezenas de nobres acusados de traição, alguns apenas por sussurrarem dúvidas sobre sua autoridade. O império deve ser puro, dizia o novo rei, e a pureza exige sangue. Assim nascia o mito e o monstro. Mas quem era de fato Xerxes? Um déspota insaciável, ou um homem tentando sobreviver à própria lenda? Relatos dizem que ele chorava diante do mar antes das batalhas, temendo pelos homens que morreriam em seu nome. Outros afirmam que ele mandou açoitar o oceano, furioso por uma tempestade ter destruído suas embarcações. Afinal, que tipo de rei pune o mar?
Seria loucura? Ou o delírio de alguém que acreditava ser maior do que a própria natureza? Cada ação de Xerxes parecia revelar dois rostos, o do homem e o do Deus. E quanto mais o poder o consumia, mais distante ele se tornava daquilo que um dia fora. O império de Xerxes era vasto demais para ser contido pelas fronteiras do deserto. A ambição de um homem agora ecoava por montanhas, rios e mares. Ele não buscava apenas conquistar, buscava vingança, pois em sua memória ardia a lembrança de uma derrota, a humilhação de seu pai, Dário, diante dos gregos em Maratona. E Xerxes, o autoproclamado rei dos reis, jurou diante dos céus que faria o mundo lembrar. Ninguém desafia a Pérsia impunemente. Por anos, Xerxes reuniu forças. Cada satrapia, cada província do imenso império foi obrigada a enviar soldados, ouro e navios. De todas as partes do mundo conhecido, vieram homens para servi-lo. Arqueiros da Babilônia, cavaleiros da Pártia, guerreiros núbios, navegadores fenícios. Os cronistas falam de uma força tão numerosa que o próprio mar se curvou diante dela. Mais de 1000 navios cortavam as ondas do Egeu, e em terra, uma coluna humana avançava como se o próprio solo tremesse sob seus pés. E à frente dessa marcha colossal, o trono dourado de Xerxes reluzia como um sol terreno. Ele não marchava apenas com exércitos, marchava com o destino. Para alcançar a Grécia, Xerxes precisava cruzar o Helesponto, o estreito que separava a Ásia da Europa, e foi ali que ele ousou algo jamais visto antes. 2 engenheiros fenícios projetaram uma ponte feita de navios entrelaçados, centenas deles, amarrados com correntes de ferro e cobertos por pranchas de madeira, uma estrada sobre o mar. Mas o oceano não se curva a nenhum homem. Uma tempestade destruiu a ponte, arrastando navios, soldados e sonhos para as profundezas. Xerxes ficou furioso e, em sua ira divina, ordenou algo que se tornaria lendário. Açoitem o mar, castiguem-no com 300 golpes, coloquem grilhões sobre suas águas e mostrem que ele é escravo do rei dos reis. A cena ecoou pela história, o rei que tentou punir o oceano. Mas para Xerxes, aquilo não era loucura, era uma mensagem. Nem mesmo a natureza ousaria desafiá-lo novamente. Quando o exército finalmente cruzou o Helesponto, o mundo parecia pequeno demais. Cidades se rendiam antes mesmo da chegada dos persas. Povos inteiros fugiam. Mas no coração da Grécia, 2 nomes se ergueram como muralhas contra o impossível: Esparta e Atenas. Atenas, símbolo da liberdade e da razão. Esparta, a encarnação da disciplina e da coragem. Enquanto Xerxes marchava, Atenas preparava sua frota, liderada por Temístocles, o estrategista que via além da força bruta. E em Esparta, o rei Leônidas reunia 300 guerreiros, não para vencer, mas para morrer com honra. Termópilas, uma garganta estreita entre montanhas e mar. Ali, os deuses pareciam assistir. Xerxes acreditava que nada poderia detê-lo. Mas diante de sua força avassaladora, um punhado de homens o esperava. 300 espartanos, acompanhados por aliados gregos, bloqueavam a passagem. O rei dos reis riu diante deles. Homens que desafiam o destino? Que ousadia! Durante 3 dias, o impossível aconteceu. A cada avanço persa, os espartanos empurravam de volta, escudo contra escudo, carne contra ferro. A estratégia grega era simples e perfeita. O terreno estreito anulava a vantagem numérica do inimigo. E Xerxes, acostumado a ver o mundo se ajoelhar, viu seus homens tombarem em ondas sucessivas. A fúria do rei aumentava a cada derrota. Relatos contam que ele observava a batalha de um trono improvisado, anotando nomes de oficiais mortos, como se o destino pudesse ser contabilizado. E quando um espião lhe disse que os espartanos penteavam os cabelos antes de lutar, Xerxes riu. Eles se enfeitam para a morte. Mas o riso cessou quando compreendeu o que enfrentava. Não apenas soldados, mas lendas em formação. Traído por um grego chamado Efialtes, Xerxes descobriu um caminho secreto pelas montanhas e enviou seus imortais para cercar os defensores. Quando Leônidas percebeu o fim,
Dispensou a maioria de seus aliados. Apenas os 300 permaneceram. Eles lutaram até o último suspiro. E quando as lanças se quebraram, usaram as mãos, os dentes, as pedras. Xerxes venceu. Mas o preço da vitória foi o sangue de milhares. Dizem que ao final da batalha, Xerxes olhou o campo coberto de corpos e chorou. Não pelos seus homens, mas por compreender, talvez pela primeira vez, que nenhum poder é absoluto. Os gregos mortos ali haviam derrotado algo muito maior que ele. Haviam derrotado o medo. As Termópilas não foram o fim, foram o início. A coragem de 300 acendeu uma chama que incendiaria toda a Grécia, e essa chama logo se voltaria contra o rei dos reis. Mesmo após a perda, Xerxes seguiu. A Grécia tremia, cidades queimavam, e Atenas, símbolo da liberdade, foi evacuada. Quando o exército persa entrou na cidade, Xerxes subiu à Acrópole e contemplou o templo de Atena. Ali, mandou incendiar o Partenon. As chamas se ergueram ao céu como uma oferenda profana. Agora o mundo saberá que até os deuses gregos sangram, teria dito o rei. Mas o fogo, como o mar, é traiçoeiro, e o que parecia vitória era o prelúdio de sua queda. Temístocles, o grego astuto, sabia que não podia vencer em campo aberto, mas no mar havia esperança. Ele atraiu a frota persa para o estreito de Salamina, onde os grandes navios de Xerxes não podiam manobrar. O rei, confiante, observava do alto de um penhasco. Acreditava assistir à destruição final da Grécia. Mas o mar, aquele mesmo mar que Xerxes acreditava dominar, se voltou contra ele. As águas estreitas tornaram-se um cemitério. A frota persa se chocava contra si mesma, enquanto os triremes gregos cortavam como lâminas. Em poucas horas, o Império Invencível conheceu a derrota, e Xerxes, o homem que açoitou o oceano, agora o via engolir sua glória. Diante da destruição, Xerxes recuou. O rei dos reis, que marchara com 1 milhão de homens, agora buscava refúgio. Ele retornou à Ásia, deixando para trás um império abalado e um nome manchado pela arrogância. A Grécia havia sobrevivido, e a lenda dos 300 ecoaria por milênios, não como símbolo de vitória, mas de resistência. Naquele momento, talvez Xerxes tenha entendido. A verdadeira força não está no número de soldados, mas na coragem dos que lutam por algo maior do que si mesmos. E assim termina a primeira grande queda do Império de Sangue. Mas a história de Xerxes está longe do fim. No próximo capítulo, veremos o rei retornando à Pérsia e a lenta erosão de um império construído sobre o medo. As traições, os fantasmas e o preço final da glória aguardam. Inscreva-se no canal, porque no próximo episódio entraremos nas sombras do poder absoluto e descobriremos como até os deuses podem sangrar. Todo império nasce do fogo, mas é o silêncio que o destrói. Depois de Salamina, Xerxes retornou à Pérsia. O rei dos reis, que partira como um deus, agora voltava como um homem ferido, cercado por bajuladores, traidores e memórias que o perseguiam. A guerra contra a Grécia havia ceifado milhares de vidas. O ouro drenado das províncias esgotava-se, e nas sombras dos palácios os murmúrios cresciam. O império, outrora uma máquina perfeita, começava a ranger, e Xerxes, em seu trono dourado, começava a ouvir o som da ruína. De volta a Persépolis, Xerxes tentou restaurar a glória do passado. Mandou erguer novos templos, esculpir seu rosto nas montanhas e celebrar festivais grandiosos para honrar Ahura Mazda, o deus da luz. Mas nenhuma pedra poderia apagar a sombra da derrota. Os sacerdotes sussurravam que os deuses haviam retirado seu favor. Os generais, que outrora se curvavam com reverência, agora trocavam olhares de desconfiança. Xerxes começava a perceber algo terrível. O poder que o sustentava estava se desfazendo, não sob o golpe de inimigos externos, mas sob o peso da própria ambição. O império está firme, diziam os conselheiros, mas em seus olhos havia medo. E o rei, o homem que acreditava ser um deus, começou a desconfiar de todos. Os corredores do palácio tornaram-se labirintos de intrigas.
Ministros tramavam contra generais. Eunucos vendiam segredos. Até os próprios parentes do rei disputavam poder em banquetes regados a vinho e veneno. Entre todos, uma figura ganhava destaque: Artabano, comandante da guarda real, homem frio, inteligente e paciente. Ele observava Xerxes como um falcão observa uma presa, e compreendia algo que poucos ousavam admitir. O rei não era mais temido, era instável. Relatos da época contam que Xerxes começou a ter visões. Via o mar coberto de cadáveres, ouvia as vozes dos mortos chamando seu nome. Às vezes, mandava executar criados por erros imaginários. Outras, isolava-se por dias, cercado apenas por estátuas e espelhos. O homem que um dia tentou açoitar o oceano, agora se afogava em sua própria mente. Enquanto o rei se perdia em devaneios, o império desmoronava. No Egito, rebeliões estavam a estourar. Na Babilônia, sacerdotes voltavam a cultuar deuses proibidos. As estradas reais, antes símbolo de união, tornaram-se caminhos de fuga. O ouro sumia. Os exércitos, cansados e mal pagos, desertavam. E nas tavernas e mercados, o nome de Xerxes era pronunciado não com reverência, mas com escárnio. O império mais poderoso da terra se desfazia, não sob o peso de espadas estrangeiras, mas pela corrupção e pelo medo. E o rei dos reis, cercado por luxo, tornava-se o prisioneiro de sua própria corte. Há histórias que dizem que, em meio à loucura, Xerxes buscou consolo nos prazeres. Tomou várias esposas e concubinas, mas uma delas, a Mestris, rainha cruel e vingativa, marcaria seu destino. A Mestris era tão implacável quanto o próprio rei. Quando uma rival despertou o interesse de Xerxes, a rainha ordenou que a mulher fosse mutilada viva e que seus restos fossem entregues ao marido como presente. O palácio mergulhou em terror. Ninguém mais ousava cruzar o olhar da rainha. E Xerxes, que um dia dominara o mundo, agora se via dominado por seu próprio lar. O poder absoluto havia se transformado em prisão absoluta. O que acontece quando um homem que acreditava ser um deus descobre que é apenas humano? Xerxes começou a evitar seu reflexo. Mandou cobrir espelhos, mandou que ninguém o olhasse diretamente nos olhos. Alguns dizem que temia ver neles os fantasmas dos que havia matado. Outros, que finalmente via algo que nunca havia notado: o vazio. Certa noite, dizem, ele caminhou sozinho pelos jardins de Persépolis. Olhou as estrelas e murmurou: meu império é pó, e eu sou o vento que o sopra. Mas o vento, indiferente, apenas levou suas palavras para longe. Nos anos seguintes, a paranoia de Xerxes atingiu o auge. Ele passou a sonhar com o pai, Dário, o grande conquistador. Nos sonhos, o velho rei o olhava em silêncio, sem raiva, sem amor, apenas decepção. Para o povo, o sonho era presságio. Para Xerxes, era condenação. Ele começou a mandar erguer monumentos ainda maiores, tentando gravar seu nome na eternidade, como se o mármore pudesse calar o julgamento dos deuses. Mas quanto mais alta a torre, mais longa a sombra que ela projeta. E a sombra de Xerxes agora cobria todo o império. Enquanto o rei se perdia em delírios, Artabano, o comandante da guarda, via a oportunidade perfeita. Frio, paciente, calculista, ele esperou o momento em que o medo do rei seria sua fraqueza. Naquela noite, Xerxes dormia cercado por cortinas de seda. O ar cheirava a incenso e veneno. Artabano entrou em silêncio. Nenhum guarda ousou detê-lo. Dizem que o rei acordou por um instante e murmurou: quem ousa tocar o Deus dos homens? E Artabano respondeu: aquele que já cansou de servi-lo. Assim terminou a vida de Xerxes, não em campo de batalha, mas traído pelo próprio homem em quem confiava. O rei que tentou dominar o mundo morreu como morrem todos os tiranos, sozinho. A notícia se espalhou como vento quente sobre o deserto. Alguns choraram, outros celebraram. Mas a verdade é que, com a morte de Xerxes, morria também a era dos gigantes. O império aquemênida continuaria, mas jamais seria o mesmo. Sem o medo, sem o fogo, sem a vontade divina,
restava apenas a máquina corroída do poder. Xerxes acreditava que o tempo não o tocaria. Mas o tempo é o mais impiedoso dos reis, e ele levou consigo o império de sangue, transformando-o em pó que ainda hoje repousa sob as areias da Pérsia. Anos depois, Alexandre o Grande marcharia sobre essas mesmas terras e encontraria as ruínas do sonho de Xerxes. Persépolis, a cidade dos deuses, tornara-se um túmulo de pedra. E ao ver aquelas colunas quebradas, Alexandre teria dito: assim termina o orgulho dos reis. A história de Xerxes é o espelho do poder humano, brilhante, imenso e inevitavelmente trágico, pois nenhum império pode durar quando é construído sobre o medo. Mas o legado de Xerxes não termina com sua morte. Suas decisões, suas guerras e sua queda moldaram o destino do mundo antigo, e até hoje suas marcas estão gravadas nas areias do Irã e nos livros da história. No próximo episódio, vamos além da morte. Exploraremos como o mito de Xerxes sobreviveu e como a sua figura foi reinterpretada ao longo dos séculos, de Heródoto a Hollywood. Inscreva-se no canal e continue conosco na jornada final de Xerxes, o Império de Sangue, porque algumas histórias jamais morrem. O deserto esquece, mas a história nunca. Entre as pedras silenciosas de Persépolis, ainda ecoa o nome daquele que um dia se acreditou eterno: Xerxes, o rei dos reis, o filho da luz, o senhor de um império que se estendia até onde a vista alcançava. Mas o tempo é o verdadeiro conquistador. E aquilo que ele não destrói, ele transforma em lembrança. Por séculos, o nome de Xerxes foi sinônimo de poder absoluto. Seu império havia criado estradas, pontes, templos, sistemas administrativos e uma estrutura que influenciaria o mundo por gerações. Sob sua sombra, nasceram as bases de reinos futuros, do Império Parta ao Império Sassânida. Mas seu legado não foi apenas pedra e ouro, foi também sangue e memória. Heródoto, o historiador grego, o descreveu como um tirano arrogante, um deus que chorava diante da própria humanidade. Para os gregos, ele foi o vilão. Para os persas, um rei legítimo que buscava restaurar a honra do pai. E assim, como todas as figuras que alcançam o poder total, Xerxes tornou-se duas coisas ao mesmo tempo: herói e monstro. O império de Xerxes caiu, mas o que realmente caiu foi a ilusão da invencibilidade. A arrogância de um homem pode destruir exércitos inteiros. A crença cega de que se pode dominar o mundo ou o destino é a semente da própria destruição. De nada serviram os templos de mármore, as colunas erguidas para desafiar o tempo, ou as coroas de ouro depositadas em altares. O que restou de Xerxes foram histórias, escritas por inimigos e por fantasmas. Mas nelas há uma verdade que sobreviveu aos séculos: o poder não é eterno, e a glória, quando alimentada pelo medo, é apenas areia soprada pelo vento. Nos séculos seguintes, o nome de Xerxes reapareceria sob muitas formas. Poetas, filósofos e cineastas o transformariam em arquétipo, o rosto do poder absoluto, do orgulho ferido e da decadência divina. No cinema moderno, ele foi retratado como um deus dourado, símbolo da tirania e da luxúria. Mas por trás das lentes e dos exageros, ainda pulsa a figura real, o homem que tentou compreender o que significa ser maior do que a própria humanidade. Talvez o erro de Xerxes não tenha sido buscar o impossível, mas acreditar que o impossível lhe pertencia por direito. Apesar de sua queda, o Império Persa sobreviveu por mais de um século após sua morte. A administração criada por Dário e consolidada por Xerxes tornou-se modelo para civilizações futuras, até mesmo para Alexandre e para Roma. As rotas comerciais que cruzavam suas terras conectaram o Oriente ao Ocidente. A arquitetura persa influenciou palácios, templos e cidades por milênios. E as inscrições deixadas em pedra ainda contam a história de um império que acreditava ser a manifestação da ordem divina sobre o caos. Xerxes não sobreviveu como homem, mas seu império sobreviveu como ideia.
uma lembrança de que até o poder dos deuses precisa de estrutura, disciplina e fé. O destino de Xerxes é o destino de todos os reis, de todos os impérios e de todas as civilizações. Nascemos acreditando ser eternos e terminamos como histórias contadas à beira do fogo. O Império de Sangue foi, em sua essência, uma lição de que o verdadeiro inimigo do homem não é outro homem, é o próprio desejo de ser adorado. Enquanto houver ambição, haverá Xerxes. Enquanto houver orgulho, haverá impérios de sangue sendo erguidos e destruídos. E enquanto houver memória, sua sombra continuará caminhando entre nós. Hoje, as ruínas de Persépolis dormem sob o sol da antiga Pérsia. Turistas caminham sobre o chão onde reis ajoelharam e escravos foram coroados de cinzas. E quando o vento sopra entre as colunas, parece carregar uma voz distante, uma voz que pergunta: o que você faria se pudesse tocar a eternidade? O mundo mudou, mas o coração humano continua o mesmo. Ainda buscamos poder, ainda tememos o tempo, ainda acreditamos que podemos domar o oceano. E é por isso que 2 milênios depois, o nome Xerxes ainda ressoa, não como rei, não como Deus, mas como espelho do que somos capazes de nos tornar. Este foi o fim da jornada e o início da reflexão. A história de Xerxes não é apenas sobre guerra e império, é sobre a fragilidade humana diante do poder e da eternidade. Se essa história o tocou, inscreva-se no canal e compartilhe este episódio, pois cada nova geração precisa se lembrar. Os impérios de sangue podem ruir, mas o conhecimento e a consciência são o verdadeiro legado que permanece.